Muito bom, meus caros. Vamos continuar estudando eleitoral e que a gente vai ter que estudar, os senhores vão ver que são muitas aulas, algumas aulas, mas é necessária a questão do alistamento, né? E vamos continuar com o alistamento. Vamos lá. Primeiro, a ideia, um tema muito importante, muito atual, que é o acesso às informações do cadastro. O acesso ao banco de dados, nos qual consta todos os dados de todos aqueles que estão inscritos na Justiça Eleitoral, todos aqueles que são alistados. Quem pode ter acesso? Isso é um problema, vamos dizer assim, um problema bastante moderno, que é o problema do sigilo de dados, né? Que é essa exposição. A gente está numa sociedade moderna que tudo é um grande Big Brother, né? Como o pessoal brinca. Está todo mundo sabendo de todo mundo por causa de redes sociais, etc. E dá a impressão que esse tipo de dados, olha, que importa, né? As pessoas podem ter acesso sim aos dados dos outros. Não é assim. A regra não é assim. Não sei, em rede social pode ser, na internet e tal. Aqui não. Na Justiça Eleitoral, todos os dados, eles são a princípio sigilosos. Claro que eles poderão, pessoas poderão ter acesso, entidades públicas, até privadas, poderão ter acesso a esses dados, desde que uma forma bastante justificada, em que o interesse público, claro, prevaleça. Caso contrário, não. Uma série de questões, até de segurança. Mas eu sei, se eu tenho acesso ao banco de dados eleitoral, sei onde o sujeito mora, muitas vezes, sei uma série de dados dele que eu posso usar em prejuízo dessa pessoa, razão pela qual a Justiça Eleitoral ela tem que ser bastante conservadora até. E esse é um tema que eu falei que é atual, porque houve uma discussão grande recentemente no TSE a respeito desse tema. Já falamos disso. Vamos lá. Primeiro, acesso às informações do cadastro. Como regra, não há acesso. Regra geral, não serão fornecidas informações. Então vamos lá, não serão, essa é a regra. Alguns casos pode se abrir. Então vamos para a exceção. As exceções são, se forem requeridas pelo próprio eleitor, que tem o direito, inclusive, de pedir, de requerer a retificação de dados eventualmente equivocados, errados ou quaisquer outras alterações que se façam necessárias. Ele mudou de nome, por exemplo, porque casou, simplesmente teve uma alteração jurídica de nome, ele vai fazer a alteração. Então, para isso, ele pede essa informação e faz a alteração no banco de dados por ordem judicial. Isso sim, isso eu cansei de fazer, isso é muito comum. Às vezes você precisa da informação para atender algum processo. Eu fui juiz de execução fiscal há alguns anos, a gente mandava direto ofício para o TRE local, no caso era São Paulo, para que eles dessem os dados para tentar citar o devedor, o executado no processo de execução fiscal. Então, por ordem judicial, sempre é cabível. A pedido, a requerimento do Ministério Público, tendo em vista, caríssimos, a função do Ministério Público perante a sociedade. Então, claro, como fiscal da lei, defensor da sociedade, Defensoria Pública da União, que também tem uma função extremamente importante e porque ela usa muitas vezes, até a Defensoria Pública da União pode atuar inclusive no eleitoral, mas atua muito em previdenciário, então ela defende os interesses daqueles que não podem pagar as ações previdenciárias e ele precisa muitas vezes ter acesso a alguns dados, então até para a sua atuação. E daí sim, genericamente, por quem o TSE autorizar, desde que haja reciprocidade de interesses. Então, aqui, claro, um tipo mais ou menos aberto, né? Reciprocidade de interesses. Por que eu falei que houve uma discussão recente no TSE sobre esse assunto? Porque, enfim, houve uma permissão para que o Serasa, que todo mundo sabe, né? O banco de dados inadimplentes, tivesse acesso ao banco de dados da Justiça Eleitoral. E se entendeu, houve esse deferimento, e se entendeu a presidência do TSE, a posteriori, afastou essa possibilidade por entender que não havia interesse público na questão.
É uma questão um pouco polêmica, sem entrar no mérito, mas enfim, só para saber desse caso específico em relação ao Serasa, o TSE acabou entendendo que não havia interesse público ou reciprocidade de interesses, vamos dizer assim, que atenderia os interesses exclusivamente do Serasa e não o interesse público e o interesse da Justiça Eleitoral. Então, acesso às informações do cadastro são essas daqui. Revisão do eleitorado. Isso é importante. Às vezes, nos grandes centros, essas questões não são tão relevantes. Mas no que diz respeito, gente, a pequenas cidades, às vezes você vai ver a eleição, você vai descobrir, olha, o sujeito foi eleito vereador ou prefeito por 5 votos, 10 votos, né? Isso pode acontecer eventualmente. Então, por essa razão, essa transferência fraudulenta de eleitores pode gerar, sim, um desequilíbrio e, obviamente, uma fraude eleitoral, né, em grande prejuízo da democracia. Por esse motivo, existe a previsão de revisão do eleitorado, que é assim, gente. Quando que eu vou ter revisão do eleitorado? Quando tiver, pelo menos, um indício de fraude, evidentemente, uma fraude de certa relevância, não pode ser uma fraude de um eleitor a um eleitor. Um eleitor você corrige, mas você não precisa fazer a revisão, que é um ato importante. Faz assim. Primeiro lugar, quem que pode definir que vai ter a revisão do eleitorado? Tribunal Regional Eleitoral, a que estiver vinculada à zona eleitoral, em face de denúncia fundamentada de fraude. Pode ser Ministério Público, partido político, normalmente são esses que fazem, desde que seja uma denúncia fundamentada, o TRE pode determinar que o juiz eleitoral daquela zona eleitoral faça a revisão do eleitorado. Perfeito. É possível também que a iniciativa caiba não já ao Tribunal Regional Eleitoral, mas sim ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE. Aí, nesse caso, você vai ter que atender outros requisitos. Então, a segunda hipótese de revisão do eleitorado, ela caberá da decisão do TSE em face da ocorrência cumulativa, isso é importante, gente, cumulativa dos seguintes requisitos. São requisitos, na verdade, correlacionados a estatísticas. O TSE tem todas as estatísticas. Se cair fora dessa estatística, existem indícios de fraude, não quer nem dizer que necessariamente sejam. Caso a totalidade das transferências de eleitores ocorrida durante o ano seja 10% superior à do ano anterior. Em regra, as transferências não podem passam 1%, 2%. Se é 10%, já abre um pouco, mas mesmo nessa hipótese não é cumulativa ainda, não basta só essa. Cumulativamente vai ter que ser atendido. O número de eleitores for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada de idade superior a de 70 anos do território daquele município. Isso aí é claramente estatístico, né? O TSE tem essas... Normalmente isso não acontece. Se aconteceu, superior ao dobro. E, por fim, se o número de eleitores for superior a 65% da população projetada para aquele ano. Então, juntou os três, interessante, não cabe um apenas nem dois. Juntou as três hipóteses, o TSE vai determinar que haja revisão eleitoral, que vai ser presidida pelo juiz eleitoral daquela zona eleitoral, sob supervisão, é o que fala aqui, né? Que a revisão é de competência do juiz eleitoral, mas sobre a fiscalização do Ministério Público. Tá bom, gente? Apenas uma regra importante aqui para a gente trazer. Salvo em situações excepcionais, não se efetiva a revisão em ano de eleição. Por quê? Porque, imagina, a revisão ela tem todo um aparato, você vai ter que chamar todos os eleitores, se tiver dúvida, vai ter que mandar o oficial de justiça para verificação, para ver que os vizinhos, se o sujeito mora lá, se não faz fazer um auto circunstanciado de toda a situação. Isso atrapalha em ano de eleição, porque a justiça eleitoral tem que ter a cabeça nas eleições. Então, salvo situações excepcionais, não se efetiva a revisão em ano eleitoral. Vamos para a questão de concurso, gente. Vamos lá. TRE do Mato Grosso do Sul, 2013, da CESP, técnico, com base na resolução do TSE 20.538 e na legislação eleitoral pertinente, assinale a opção correta. Vamos lá. O pedido de justificação, letra A, o pedido de justificação do eleitor
que deixar de votar pode ser formulado na zona eleitoral em que ele se encontrar, a qual providenciará sua remessa ao juízo competente. É o que a gente faz, né? Quando você justifica voto, como é que você faz? Você está no litoral, bom, falo aqui por São Paulo, mas está numa outra cidade, por exemplo, litorânea, faz quando você mora numa capital e não tem litoral, como é aqui em São Paulo. Você vai para o litoral, está lá passando o dia. Você vai justificar lá, na cidade litorânea. Pedido de justificação do eleitor que deixar de votar pode ser formulado na zona eleitoral em que ele se encontrar, a qual providenciará sua remessa ao juízo competente. Pode ser feito isso. Claro que, se você não fizer no dia das eleições, você deverá fazê-lo no própria zona eleitoral em que você tem o seu título. Letra B. Então, a A é a correta. Vamos ver as demais. Um cidadão que tiver sido alfabetizado aos 30 anos de idade pode requerer o seu alistamento eleitoral, desde que pague multa no ato da inscrição imposta pelo juiz eleitoral em razão do seu alistamento tardio. Não é verdade, não é verdade. A pessoa que deixou de ser analfabeto, ele pode se inscrever, se alistar a qualquer tempo e não tem que pagar multa. As informações constantes do cadastro eleitoral são sigilosas, não podendo ser acessadas por instituições públicas ou privadas. Veja, até é verdade isso daí. Elas são sigilosas no aspecto, elas não são abertas para qualquer pessoa. Existem restrições, mas não é totalmente sigiloso. Elas podem ser acessadas por instituições públicas ou privadas, desde que autorizadas em lei ou desde que autorizadas pelo TSE. Então está errada essa C. A D, toda e qualquer fraude, mesmo em proporção insignificante, acarreta a necessária revisão do eleitorado pela respectiva junta eleitoral. Está errado em dois aspectos. Uma mínima não gera e, além disso, não é a junta eleitoral e sim o juiz eleitoral da zona eleitoral que é o responsável, né, pela revisão eleitoral. E, por fim, a revisão do eleitorado de zona eleitoral é presidida por ministro do TSE em caráter interventivo. Está totalmente errado, é pelo próprio juiz. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, resposta A, e até uma próxima oportunidade.